habitação e lugar de descanso. É isso que Deus busca. Já o encontrou em Cristo e busca agora encontrar em nós. Já vamos citar alguns textos sobre isso. Segundo aspecto de casa na Bíblia, segundo significado na linguagem bíblica para casa, revelação. Casa é lugar de revelação. E isso tem a ver, então, com testemunho. Deus estabelece uma casa na terra para que ele tenha uma porta dos céus, para que ele tenha revelação de si mesmo, para que ele tenha testemunho de si mesmo. Ou seja, falando com as minhas palavras, o que Deus quer é transformar, primeiro, que a criatura torne-se um filho. E à medida que se torne um filho, que esse filho se encha do Espírito Santo, se encha, cresça Cristo nessa criatura, que agora é filho dele, de Deus, e aí transpareça, expresse o Cristo que tem dentro dela. Só que quando você fala isso, as pessoas ficam invocadas. Por quê? Porque o inimigo atua na mente das pessoas. Ou não foi isso que aconteceu com Cristo? Ele foi falar que era filho de Deus, que fizeram com ele? Mesmo. Esse é um segundo aspecto muito importante. Deus estabelece uma casa para que ele tenha testemunho ou revelação. E terceiro, Deus estabelece uma casa para que ele tenha realização. Isso fala do cumprimento dos desígnios, dos pensamentos, dos propósitos de Deus. Agora, vamos fazer um paralelo aqui também para a nossa ajuda. Vamos pensar sobre Cristo e a igreja como sendo essa casa que Deus busca, Betel. Já vimos em João capítulo 1, sem dúvida nenhuma, que Betel, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Ele é a casa de Deus. Ele é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Ele é aquele que estabeleceu aqui o tabernáculo de Deus. Mas também a Bíblia é muito clara em nos dizer que a igreja é a casa de Deus. Então vamos fazer um paralelo aqui. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, no que concerne a Cristo, em que aspecto ele foi habitação e descanso para Deus? Em todos os aspectos. Vamos lembrar só de um versículo. Mateus 3,17. Este é o meu filho amado. Vocês vejam que ele não fica falando o que ele acha. Ele fala o versículo onde aquela coisa está escrita. Então a interpretação dele, revelação, mexe com vários versículos em partes diferentes, em 1000 anos para frente, 200 anos para trás, séculos e séculos para cá e para lá. Né? E ele costura a verdade dizendo que a Bíblia toda fala de uma coisa, que é Cristo. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus Cristo é a casa de Deus, onde Deus encontra descanso. Isso não é Onde Deus religião, viu? encontra satisfação. Quando o Senhor Jesus, aos 30 anos, entra no Jordão, os céus não se contêm. Os céus têm que se abrir e o Pai dar o seu testemunho. Este é meu filho. Nele me compraram. Porque Jesus é a casa de Deus. Habitação, descanso, satisfação. O Senhor Jesus também é revelação de Deus, segundo aspecto, ou testemunho de Deus. Há tantos versículos sobre isso. Por exemplo, ele diz de si mesmo: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a revelação de Deus, porque ele é a casa de Deus. Ele é testemunho de Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim, versículo 6, Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. E esse mesmo Deus resplandeceu nos nossos corações para que nós conheçamos a glória dele, a glória de Deus na face de Cristo. Porque Cristo é a revelação de Deus. Ou seja, sem Cristo nós andamos em trevas. Esse mundo anda em trevas. Esse mundo não tem discernimento espiritual. E é isso que nós estamos advertindo. Você, meus queridos, meus amados, meus amigos, meus familiares. Esse mundo jaz no maligno. É de trevas espiritual. Só teremos uma visão espiritual se nascermos de novo, tivermos nossos espíritos vivificados em Cristo, naquela cruz, morrendo para Ele, para os afetos desse mundo e nascendo e crescendo
desenvolvendo o nosso amor por Cristo. Cristo é o testemunho de Deus. E são tantos versos que ilustram esse mesmo aspecto. Terceiro, que já citamos. Cristo é a realização de Deus. Porque ele é o Filho amado. Realização, cumprimento dos propósitos de Deus. Vamos lembrar de um versículo, apenas dentre tantos também. Isaías 53, 10. Sabe o que diz lá? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. É Deus, Pai, falando, fazendo com Deus Filho. Moê-lo, fazendo enfermar. Sabe por quê? Para salvar você, eu, nós, para a vida eterna. Para o melhor amor que é Ele, Cristo, que deu a vida por nós. E nós não estamos nem aí. Nem falamos em Cristo. Olha, eu quando falo isso, eu fico triste. Muito triste. Fico bravo comigo. Por isso que hoje eu tenho vontade de falar de Cristo, 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 Cristo. É a forma de mostrar o meu amor por Ele, é falar dele. Porque Ele deu a vida pela humanidade. Mas poucos escolhem. Nós estamos aqui como uma obra do Reino de Deus para alertá-los. E quando nós colocamos o título de frutificação nessa live, na série de lives de começo do ano, de Réveillon, porque a gente acha que agora mudou o ano e vai ser tudo diferente, isso é uma ilusão das ilusões, tá? Porque, na verdade, o verdadeiro resultado, o verdadeiro amor e alegria está em Cristo. A nossa frutificação está em fazer com que Cristo cresça em nós. E é isso que nós estamos falando todo dia aqui na academia. E mais, aplicando isso na empresa, fazendo trabalhos de engenharia, fazendo sondagem, coleta de amostra, ensaios de laboratório, projeto geotécnico. 35 anos. Só que eu não tinha a maturidade que eu tenho agora. E mesmo assim eu me acho um adolescente, espiritualmente falando. Procuro que as pessoas venham ajudar na gestão da empresa e difícil. Por quê? Porque não tem ainda maturidade espiritual. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Escute agora. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Porque o Senhor Jesus é a realização de Deus. É Ele que realiza os propósitos de Deus. O que João viu em Apocalipse 5? E ele, Jesus Cristo, realiza através dos seus irmãos aqui na terra, que é o corpo de Cristo, que é a noiva, que é a igreja. E eu sou um deles. Existem, é lógico, milhares e milhares, mas populacionalmente, para mim, são 5%. É difícil encontrar um. Mas é mais uma razão que Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás para os seus discípulos, e vale para nós hoje, que é ir a todo mundo. E pelas redes sociais eu vou para todo mundo pregar o evangelho. Eu estou obedecendo ao meu irmão. Um cordeiro, como que tinha sido morto, em pé no meio do trono, abrindo o livro e desatando os selos. O que isso significa? Senhor Jesus é a realização de todos os conselhos eternos de Deus. Deus encontrou sua realização plena em Jesus. E quanto à igreja? Nós sabemos pela revelação bíblica clara que a igreja também é Betel. Então a igreja é lugar de habitação, de descanso e de satisfação de Deus. Será que isso é verdade no Novo Testamento? Efésios 2, 22 diz assim, que nós estamos sendo edificados juntamente sobre o fundamento de apóstolos e profetas, e Jesus Cristo mesmo é a pedra angular. Estamos sendo juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Então a igreja é lugar de habitação de Deus. E no que concerne a revelação, a testemunho, 1 Timóteo 3, Paulo escrevendo para Timóteo 3,15, ele disse assim, a igreja é a casa de Deus, uma coluna e um baluarte da verdade.
Interessante a expressão coluna. Jacó erigiu 4 colunas. Coluna fala de testemunho, ou de revelação. Então a igreja é testemunho de Deus. Coluna, revelação. E no sentido de